Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir perfeitamente? Vou fazer a chamada e vamos dar continuidade à matéria. Só um instante. Adrize, Alexia, Aline Marques, Ana Paula Augusto, Ariadna, Carlos Daniel, Eric Félix, Gabriel de Souza, Ellen Viveiros, Heitor Costa, Iago Gomes, Isabela Lisboa, Jéssica Moura, João Vitor, Júlia Santana, Júlio Vitor, Larissa Pires, Lucas Almeida, Luísa Mendes, Marcelo Artidoro, Marcelo Paulo, Marcilene, Mayra Kaneski, Mirelle, Naya, Natan de Souza, Rafaela Massardi, Sabrina do Amaral, Sabrina Lopes, Samuel César, Tamires de Souza, Thales Nunes, Tamires Lopes e Thiago Gressi. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Sem ser a Tamires Marco, que eu já coloquei. Júlio, já coloquei, Júlio. A Ariadna já adiantou para nós aí que eu tinha pedido para marcar que o início da matéria seria o 351 em diante. Eu vou mencionar rapidamente o 351, o 352 e o 353. E o nosso material é um material grande, eu acho. Deixa eu ver. Isso é um material grande. Vocês estão vendo o material passar aí? Pessoal, o material está passando aí para vocês? Conseguem ver o material? Ah, não, agora eu vi aqui.
Esse material é do estudo dirigido 3, se não me engano, que é o que deveria ter sido postado hoje, não é isso? Mas aí o Siga bugou, e aí nós temos prazo, tanto vocês para as atividades, quanto eu como professor, para postar até amanhã. Então, eu vou mencionar o 351, o 352 e o 353, para a gente poder começar aí o julgamento conforme o estado do processo, ok? Então vamos lá. Deixa eu só tirar o carregador aqui. Parece que alguém levantou a mão. Pode falar, Liane. É só para trocar uma ideia que eu estava estudando pelas aulas gravadas e não passa o chat na aula gravada. Então, quando a gente perguntar, se puder ler a pergunta, porque às vezes, por exemplo, igual teve perguntas do Samuel, que aí eu não sabia o que ele tinha perguntado, e são respostas interessantes. Entendeu? Entendi. Eu vou fazer eu vou tomar esse cuidado, porque não é a primeira vez que me pedem isso. Por quê? Porque eu já tive esse problema que eu acabo esquecendo, que você tem que fazer o download do... Como é que fala? Você tem que fazer o download do vídeo e do chat, que vem em arquivo separado. Então, muito boa lembrança, eu vou tomar esse cuidado. Tá ok? Obrigado aí pela dica. Bom, pessoal, eu estava fazendo uma menção, mesmo que o material esteja aqui, eu quero fazer uma observação das alegações do réu. Quando nós estudamos contestação, lá no artigo 337, incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Só para fazer uma observação, lembra que nós separamos em defesa processual, defesa de mérito propriamente dita? Então, eu peguei esse ponto do 337 e fui trabalhando com vocês ponto a ponto do 337. Ok? Com base nisso, a gente chega aqui ao 351, que diz o seguinte: se o réu alegar qualquer uma das matérias de defesa processual, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe produção de prova. O que está dizendo para nós? Está dizendo que se na contestação existir alguma dessas matérias de defesa processual, o juiz determinará a oitiva do autor para que ele manifeste em 15 dias, inclusive permitindo a ele a produção de prova contra essa matéria. Isso porque nós estamos diante de uma matéria de defesa processual, ok? Bom, se ainda assim, nessa fase que o processo se encontra, então, vejam, o processo se encontra nessa fase. Se nessa fase do processo ainda o juiz perceber, porque ele já fez a análise da petição inicial, lembra? Vícios da petição inicial, extinção sem resolução do mérito, vícios sanáveis, vícios insanáveis, indeferimento da petição inicial. Se ainda nesse ponto, nesse momento, nessa cronologia, nesse ponto do processo, se ainda o juiz se deparar com a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, ou seja, a irregularidade ela está numa escala abaixo dos vícios sanáveis. Então, se ela se deparar com irregularidade e se deparar com vícios sanáveis, ou seja, aqueles que podem ser corrigidos, ele pode, nessa fase, determinar a correção desses vícios, desde que não extrapole 30 dias.
Então, veja, o juiz tem lá na petição inicial essa oportunidade. Aqui, qual o momento esse que nós estamos falando da aula? Que momento é esse que nós estamos falando da aula? Quais são esse momento? Porque se o autor, vamos fazer um raciocínio aqui, para isso ficar bem claro, porque isso não tem muita complexidade para compreensão. Se eu tenho uma petição inicial, senhores, e na petição inicial o juiz se depara com alguma irregularidade, algum vício, vocês já estudaram comigo o procedimento. É o caso de emenda da petição inicial ou de indeferimento da petição inicial, se for vício insanável. Isso na petição inicial. Ok, a petição inicial está ok. Se a petição está ok, determina a citação do autor, a citação do réu para apresentar a contestação. Se na contestação eu aleguei matéria de defesa processual lá do 337, se eu aleguei matéria de defesa processual lá do 337, tá? O juiz vai abrir prazo de 15 dias para que o autor manifeste. Agora, se o juiz, ao ler a contestação, encontrou alguma irregularidade ou algum vício na contestação, ele vai determinar a correção dela também. Ok? Eu já vou dar um exemplo de um caso de ausência de procuração. Ele determinou que corrigisse essa irregularidade de representação. Ok? Então, esse é o momento. Ó, vejam, está na seção 3 das alegações do réu. Ok? Cumpridas as providências preliminares e não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Ou seja, não há que dar esse prazo de 15 dias. Ou se deu esse prazo de 15 dias, tá ok? Se corrigiu todos os vícios, o juiz pode julgar o processo na fase em que ele se encontra. E é esse o início da nossa matéria aqui hoje. Julgamento do processo na fase em que ele se encontra. Ficou claro isso? Então, veja, nós estamos falando aqui de situação em que você tinha um vício na contestação ou teve uma matéria e aí esses vícios foram sanáveis. Bom, aí nós entramos agora, propriamente dito, na matéria que nós estamos. Está lá, julgamento conforme o estado do processo. Pois bem, nós vamos pegar dos artigos 354 e vamos até o artigo 357. Nós vamos passar pela hipótese de julgamento com extinção do processo, com julgamento antecipado do mérito, julgamento parcial do mérito, e nós vamos chegar ao saneamento do processo, que é um momento importantíssimo no processo, ok? Então, o nosso estudo hoje, ele se estrutura no capítulo 10 desse título que a gente está estudando, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar o material. Caminhos a serem tomados ou a serem adotados pelo juiz nesse momento. Veja, ocorrendo qualquer das hipóteses, lá no 354, pessoal, ocorrendo qualquer das hipóteses, extinção do processo. Então, o que eu fiz para vocês? Eu separei 2 caminhos que o juiz pode tomar nesse momento. Um caminho com a resolução do mérito e o outro caminho sem a resolução do mérito. Mas antes de explicar o caminho com resolução e o caminho sem resolução, é importante, é relevante que vocês
Percebam que nós estamos falando do julgamento do processo nessa fase. Então, o processo ele vai ser julgado nesse momento. Que momento é esse? Inicial, contestação e julgamento. Inicial, contestação e julgamento. Por isso é o julgamento conforme o estado do processo. Ok? Então, nessa circunstância em que o juiz vislumbra a hipótese de julgar o processo na fase em que ele está, ele pode adotar dois caminhos. O primeiro caminho, ele vai apreciar o mérito. E o segundo caminho, ele vai extinguir sem resolução do mérito. Bom, vamos lá. A decisão com mérito ou sem o mérito, lá do 354 caput, ela pode ser somente de parte do processo, como também ela pode ser de todo o processo. Então, eu vou aqui descer um pouquinho. Desci aqui um pouquinho. Lá em cima do material está dizendo, nesse momento o juiz deve tomar uma decisão. Essa decisão pode ser sentença ou ela deve ser interlocutória. Ok? Então, o juiz, nessa hipótese, ele pode julgar todo o processo, extinguir sem resolução do mérito, ou apreciar o mérito. Como também ele pode julgar parcela desse processo. Se ele julgar parcela desse processo na fase em que ele se encontra, vai ser um julgamento parcial. Se é um julgamento parcial, é uma decisão de natureza interlocutória, porque você concorda que ele julgou na fase em que se encontra uma parte do processo e a outra parte caminha normalmente para o saneador e para a instrução. Se ele julgou parte, é interlocutória, cabe agravo do instrumento. Ok? Bom, vejam aqui que ele pode, então, a primeira informação, julgar totalmente ou parcialmente. Se ele for julgar parcialmente, nós temos o 356. Se ele for julgar o mérito totalmente, nós temos o 355. Então, o juiz pode, nessa fase, julgar uma parte do processo e a outra parte não. Se ele for julgar, e eu estou na segunda hipótese com resolução do mérito, se ele for julgar parte do processo, 356, do julgamento antecipado parcial de mérito. Se ele for julgar totalmente o processo antecipado, do julgamento antecipado de mérito. Quando que ocorre esse julgamento total do mérito? Em duas hipóteses. Uma nós estudamos na aula passada. Quando houver revelia, for aplicados os efeitos da revelia e não houver produção de prova. Tá onde isso? No 355, inciso 2º. Já no inciso 1º, é uma hipótese mais comum, não haver produção de provas. É o que a gente chama de matéria de direito. E vou trabalhar com um exemplo aqui para vocês. Estão acompanhando, pessoal? Ou eu estou falando muito rápido? Alguém abriu aí? Alguém abriu o áudio e quer falar alguma coisa? Ariadna, repete o inciso 1, é isso? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, Ariadna, vou repetir tudo porque eu fiquei com a sensação de ter falado muito rápido. Ó, tá aqui meu processo. O inciso 1 é quando não há necessidade de produzir provas. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo, Ariadna, um exemplo muito próximo do meu trabalho, do seu trabalho. Nós estamos discutindo uma aplicação
de um índice favorável para o servidor público. Ok? Então, imagina um índice de 1%. Aí, o processo, eu entro com uma ação. A inicial é baseada na prova documental, a reprodução de decretos, leis sobre aquele assunto. E, na verdade, o que eu quero do Poder Judiciário, o que eu busco no Poder Judiciário, é uma interpretação ou uma aplicação analógica de um determinado índice favorável ao servidor. A Fazenda Municipal vem e contesta, dando um outro entendimento à aplicação daquela lei. Inicial, contestação. O juiz, então, diante das alegações do réu na contestação, faz uma checagem e vê que não é hipótese do 351, não é hipótese do 352. Acompanhe. Se não é hipótese do 351, não é hipótese do 352, ele pula para o 353. Quando ele pula para o 353 do CPC, ele vai para o nosso esquema sofisticado aqui azul, que é o quê? O juiz tem dois caminhos. Ou ele julga na fase em que se encontra sem resolução do mérito, ou ele julga com resolução do mérito. No nosso caso, aliás, é com resolução do mérito. E qual é o artigo que autoriza ele julgar o processo na fase em que ele se encontra? O 355, inciso 1º, que diz o seguinte: esse processo não há necessidade de produção de prova. É matéria puramente de direito. Não há que se ouvir testemunha, depoimento pessoal, prova pericial. Não há provas a serem produzidas. O que se tinha que produzir já está no feito. Esse é um caso clássico de o caminho que o juiz adota com resolução do mérito, o julgamento do processo na fase em que ele se encontra. Então, ele vai julgar totalmente o processo com base na hipótese do 355, inciso 1º. Ou seja, esse processo está maduro, não há necessidade de se produzir provas. Ficou claro agora, Ariadne e os demais alunos? Boa, Ariadne. E amém. Assim seja, realmente. Todo mundo compreendeu, pessoal, essa hipótese? Então tá, hein? Se tá todo mundo pegando aí, apesar de só a Ariadne e a Jéssica que respondeu, se todo mundo tá pegando isso aí, tá beleza. Porque senão eu vou falando, e chega lá na frente, você vai ler só a doutrina e se perde um pouco, ok? Então, beleza. Se tá todo mundo... A segunda hipótese do 355, inciso 2º, é aquela que nós estudamos. Réu revel, aplica-se os efeitos da revelia e não há necessidade de se produzir prova. Ora, não tem que produzir prova. Réu revel. O processo vai ser julgado com mérito na fase em que se encontra. Ok? Como eu havia dito, esse julgamento pode ser total, como também pode ser o quê? Parcial. Ok? O parcial, então, nós temos o quê? A hipótese do 356. Peço licença aos senhores para ler. Do julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parte deles mostrar-se incontroverso e estiver maduro. Com base em qual artigo que ele vai estar maduro? No 355. Então, o legislador trouxe para a gente, olha que interessante, trouxe para a gente uma hipótese a seguinte: o juiz olhou aquele processo, olhou o processo, tem pedido aqui incontroverso? Tem. Eu vou e julgo ele antecipadamente. Já mato uma parte desse processo. Tem uma possibilidade aqui de aplicar o 355? Tem.
Já julgo parcialmente, ou seja, o processo só caminha para a produção de prova daquilo que for controverso, daquilo que não se pode aplicar às hipóteses do 355, aquilo que é necessário à produção de prova. Veja que nós estamos caminhando para a audiência de instrução e julgamento, onde há a coleta de provas. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, é o seguinte: se você tem pontos que não precisam de produzir mais provas, ou seja, o processo está maduro, e se você tem pontos em que há incontrovérsia em relação aos pedidos, por que isso tem que ficar parado até o final? Não, nós vamos julgar na fase em que se encontra. Tá aí, ó, 355, 356. Ok? Bom, com base nisso, eu vou colocar o exercício da aula de hoje. Vamos lá. O exercíciozinho aqui, ó. Cuidado com a pegadinha da questão, hein? Qual a natureza jurídica da decisão que julga parcialmente improcedente pedido da inicial, com base no artigo 355 do CPC? Alguma dúvida em relação a... Alguém não compreendeu a pergunta?
Podemos ou mais um tempinho?
Então, Ariadna, eu vou responder a sua pergunta, deixa o pessoal terminar, porque esse é o ponto crucial aqui para a gente no exercício. Não é tão simples assim. Há um problema na nomenclatura utilizada pelo legislador e a natureza da decisão. Sim, Marcelo. Acho que a gente já pode, né? Acho que, ou querem que espera mais um pouco. Deixa eu ver os e-mails. Tem um número considerável que já fez. Acho que a gente já pode continuar, não? Porque senão vai ficar muito tempo parado. Pessoal, mais um tempo? Pode continuar? Que eu já vou tirando as dúvidas, Ariadne, Marcelo. Acho que sim, né? Olha só, pessoal, o que era o exercício? Parece uma pergunta simples. Vamos lá. O que o dispositivo do julgamento antecipado parcial, que é o objeto nosso de estudo, ele diz? Ele diz assim: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles for mostrar incontroverso e estiver em condição de imediato julgamento nos termos do 355. Ora, o 356 fala de julgamento parcial. Portanto, quando se julga apenas parcela do processo, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Ok? Mas quando eu peço para aplicar o 355 usa o termo sentença. Olha o que diz o 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença. Então eu posso chegar, olha que loucura, eu posso chegar a uma situação em que, quando eu aplico o 356, inciso 2º, eu tenho uma sentença recorrível por agravo. Uma sentença recorrível por agravo, isso pode gerar essa confusão, essa impropriedade da nomenclatura. Então, deveria o legislador dizer que, quando estivermos diante de decisão parcial de mérito, ela tem natureza interlocutória, recorrível por agravo, e ponto. Mas quando ele faz um link, uma menção ao 355, ele cria a ideia de que eu tenho uma sentença julgando parcialmente o processo. Ficou claro isso? E ela, portanto, é interlocutória. Eu fiz questão de colocar exatamente isso para vocês no material. Se vocês olharem o material, aí do ladinho, vocês vão perceber que ele está grifado de vermelho e marca-texto amarelo, justamente para deixar isso claro e evidente para os senhores. Tá? E abaixo eu coloco aí o Fórum Permanente de Processualistas. No seu enunciado 103, olha lá, decisão parcial proferida no curso de processo, com fundamento na resolução do mérito, sujeita-se ao agravo de instrumento, ok?
mesmo que ocorra essa impropriedade em relação à nomenclatura. Tudo bem? Respondi a sua dúvida, Ariadna. Respondi sua dúvida. Exatamente isso, Heitor. Seria decisão interlocutória. E o restante continuaria normalmente. Continuaria o que nós vamos estudar para frente. Ele continuaria para o juiz sanear o processo e logo em seguida o juiz vai marcar a audiência de instrução. E ele pode, quando eu coloquei o exercício, julgar a parte improcedente, é justamente isso. Ele pode julgar procedente ou improcedente. É um julgamento de mérito parcial. Era essa pegadinha. Acho que ninguém caiu. A pegadinha só existiu na minha cabeça, porque a resposta que eu vi de vocês mataram a charada, lógico. Não importa se é procedente ou improcedente, a natureza é a mesma, é interlocutória. E é julgamento de mérito. Quando diz julgamento de mérito, não significa somente procedente, é mérito. Ficou claro isso? Eu percebi aqui, passando o olho aqui em algumas, é que o mérito não importa. Não importa a procedência ou improcedência. Eu acho que a pegadinha só existiu na minha cabeça porque não colou. É igual quando o professor conta uma piada que não tem graça na sala de aula e só ele ri. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu coloquei uma pegadinha que só eu achei que era pegadinha. Todo mundo respondeu certo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Mais alguma dúvida em relação a esse ponto? Ariadne, Heitor, dúvidas? Tranquilo? Aqui, pessoal, eu faço, tá vendo, julgamento antecipado de mérito, 355, eu faço uma análise desses requisitos da linha do inciso 1, inciso 2, essa referência que está aqui no material, eu já fiz com vocês lá, quando nós trabalhamos na aula anterior, quando eu trabalho das questões da revelia, eu utilizo isso aqui, vai estar no material para vocês fazerem a leitura, mas nós já falamos sobre isso, ok? Bom, ainda falando pela perspectiva do julgamento parcial, eu quero só fazer algumas observações em relação ao parágrafo 1º, ao parágrafo 2º, ao parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º. Eu quero tratar com vocês esses parágrafos. Vamos lá. Ó, a decisão
que julgar parcialmente, ela pode ser, inclusive, executada. Acho que a Ariadne perguntou assim, então o resto continua, o resto do processo continua? Esse processo vai continuar? Ele vai continuar, mas perceba, Ariadne, que pelo parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, essa parte, esse julgamento parcial, essa parcela que foi julgada, pode, inclusive, ser executada, ou seja, ela pode chegar à fase do cumprimento de sentença. Cuidado, hein? Olha a nomenclatura. Cumprimento de sentença parcial. Ou seja, eu tinha 3 pedidos, 2 foram julgados. Eu posso liquidar e seguir com esses 2, sendo que esse aqui continua o processo normalmente. Tá ok? Cuidado, né? A natureza jurídica é de decisão interlocutória. Tá ok? Então, eu sempre faço essa menção. Por quê? Pessoal, isso que a gente está estudando aqui, isso que a gente estuda aqui, é algo que acontece diariamente nos processos. Porque você tem uma gama de pedidos na inicial, pode ser que daqueles... Um dia desse eu estava vendo uma inicial com 63 pedidos. Desses 63, quase 10 eram incontroversos. O juiz, então, poderia pegar esses 10 e julgamento no estado em que se encontra. E aí seguiria com os demais. Então, isso é algo muito comum no dia a dia. Ok? Ficou claro isso? Eu estou indo um pouco mais devagar com a matéria, porque eu estava dizendo na turma do B que essa turma estava com quase 2 aulas na frente da turma do B, porque eles, com o horário deles, caíam sempre na quinta-feira, feriado, é a prova. Então, aqui eu estou tentando ir um pouco mais devagar, repetindo muito conceito, para que a gente não fique muito discrepante. Vocês não saiam prejudicados, porque também eu não posso agarrar a matéria por uma questão do calendário. E isso aí. Isso é uma coisa que acaba acontecendo, Ariadne e os demais alunos. Então, o que eu estou tentando fazer? Eu tenho que cumprir a carga horária, porque vocês não têm responsabilidade nem prejuízo por isso, e também tenho que segurar um pouco, e com isso vocês ganham, porque eu falo muito rápido. Eu vou falando, porque eu não uso roteiro. Eu uso o meu CPC aqui de bolso e vou falando. E isso faz com que muitas das vezes eu fale rápido. Então eu estou tomando esse cuidado de ir mais devagar com vocês por esses 2 motivos. Qualquer coisa, podem me falar. Tranquilo? Para a gente encerrar, eu quero que vocês olhem aí o 356, 356, parágrafo 5º. O celular tocou uma música da Xuxa. Bom, alguma palavra que eu falei, a Siri aqui reconheceu, tocou a música da Xuxa. Vamos lá. Vamos seguindo. Bom, pessoal, a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo do instrumento. Aqui mata toda a referência que a gente vinha fazendo. Ok? Então, vamos seguir um pouco mais. Aqui tudo é parte da doutrina. Opa! Aqui eu vou começar a matéria aqui. Aqui eu preciso de muita atenção, apesar de ser 10 horas, todo mundo cansado numa sexta-feira, mas eu vou pedir um certo esforço
que aqui é o saneamento e organização do processo. Pessoal, esse ponto da matéria, ele tem uma incongruência, uma incongruência não é essa a palavra. Ele tem uma ausência de formalidade na nomenclatura. Essa ausência de formalidade na nomenclatura é porque, na prática, vocês vão fazer estágio, ou muitos de vocês já fazem estágio. Eu já vi até alguns posts do Heitor falando sobre estágio. Vem a nomenclatura despacho saneador. Vocês vão ouvir muito isso, o famoso despacho saneador. O que é o momento processual? Não foi possível julgar o processo na fase em que ele estava lá atrás. Então, não foi possível enquadrar em nenhuma hipótese do 354, do 355, do 356. Tudo que nós estudamos até agora, se não for possível ao juiz enquadrar o processo nas hipóteses do 354, 5 e 6, nós temos que fazer o quê? Nós temos que passar para a etapa do saneamento e organização do processo. A nomenclatura, a etimologia da palavra, o significado das palavras já diz para a gente que fase é essa. O juiz vai sanear o processo e vai organizá-lo. E qual que é a sequência? A prevista no 357. Então, o que diz o caput do 357? Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, digo 354, 355 e 356, ou seja, não é hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, não é hipótese de julgamento do mérito antecipado, e não é hipótese de julgamento parcial do mérito antecipado. Tranquilo? O juiz, então, vai fazer o quê? O juiz, então, vai proferir em decisão de saneamento e organização do processo. Vejam, fala-se aqui no 357 em decisão. Essa decisão, não importa o nome. Se vem lá, despacho saneador. Professor, não cabe recurso de despacho. Mas é uma decisão, natureza interlocutória. Mesmo que a nomenclatura seja de despacho, você já sabe que pelo 203, vamos lá no 203, pelo 203, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Mesmo você sabendo que, com base no 203, não importa a nomenclatura sozinho. O que importa é o conteúdo. Eu posso ter um despacho com conteúdo de decisão interlocutória. É o caso aqui que você vai encontrar na prática. Ok? Então, é uma decisão interlocutória. Nessa decisão interlocutória, o juiz vai sanear, sanar os vícios e organizar esse processo. Ok? Todo mundo pegou aí a essência do negócio? Pois bem, como que ele vai fazer isso? Ele vai... Aí, pessoal, é uma organização. Eu vou pegar um despacho saneador na próxima aula, vou tirar o nome e vou mostrar para vocês. É isso aí, é isso que ele vai organizar. Ó. Ele vai, nessa decisão, resolver as questões processuais pendentes. E tem várias. Uma parte pede uma coisa, outra parte pede outra, uma parte faz isso, uma parte deixa de juntar. Ele vai fazer o quê? Ele vai sanando os problemas. Então, ele vai resolver as questões processuais pendentes, pedidos, petições de ofícios e etc. Olha o que ele vai fazer. E isso vai diferenciar muito a atividade profissional de vocês. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios probatórios admitidos. O juiz, no despacho saneador ou na decisão saneadora, ele vai dizer de forma específica qual fato
vai ser produzido por qual meio de prova. Ele vai dizer assim, a prova testemunhal tem como objeto tal fato. Ok? Ficou claro isso? Por isso que eu passei marca-texto para vocês. Isso é relevante. Por quê, pessoal? Se você está atuando como advogado, por exemplo, ou Ministério Público, e você se depara com a decisão saneadora, você tem que ler com conhecimento jurídico apurado para você saber o seguinte, opa, mas eu queria produzir prova desse fato, e o juiz não delimitou. Ele delimitou outro fato com outro meio de prova. Você tem que fazer o quê? Agravo, sob pena de gerar cerceamento de defesa para o seu cliente, no caso da advocacia, ou para as questões relacionadas à sociedade ou às previsões legais, no caso do Ministério Público. Porque o juiz vai delimitar qual fato e qual prova vai provar aquele fato. Então, ele vai organizar o processo. Outro ponto relevante, e aí eu vou falando mais rápido, porque depois eu volto. Outro ponto relevante. Vejam, nosso sistema de distribuição do ônus da prova, ele é dinâmico. Ele tem uma estrutura estática que é aquela. Quem alega, prova. O fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o réu prova. Você tem essa estrutura previamente definida. Porém, além das previsões legais, por exemplo, na questão da relação consumerista, na relação de emprego, lá do direito do trabalho e do processo do trabalho, você tem o quê? A distribuição dinâmica do ônus da prova. Bom, esse é o momento para ele distribuir o ônus da prova. Ok? Esse é o momento. Delimitar as questões relevantes para a decisão de mérito. Aí é mais voltada para ele. Aí que entra o nosso estudo. Designar a famosa AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. A audiência de instrução e julgamento ela é designada pelo juiz se ele achar necessário. Mas tem que estar fundamentada na decisão saneadora. O que tem que estar fundamentado, professor? Se ele vai ou não fazer a audiência. Se ele vai ou não designar. Se ele vai designar, fundamenta. Se ele não vai designar, fundamenta também. Ficou claro, pessoal? Ficou claro aqui? Muito bom. Me lembra também. Exatamente isso. Essa é uma definição que eu vou carregar para mim nas outras aulas, porque eu acho extremamente... Foi cirúrgico a definição. Concordo com você, é um quebra-cabeça. E se você pegar o time de montar as pecinhas, você rapidinho monta esse quebra-cabeça. Isso, eu amo odeio. Não, o juiz tem que sanear. O juiz, aí é um prazo não, como é que eu vou te explicar? Não é um prazo preclusivo, um prazo que o obrigue a fazer isso. Mas ele tem um prazo interno para que ele faça esse despacho. Logo depois, porque é uma sequência, logo depois da parte da contestação das providências preliminares, passa concluso para ele. E aí ele tem dentro dos regulamentos dos tribunais um prazo interno para que ele saneie o processo, sob pena de configurar ausência de prestação jurisdicional. Ok? Era essa a sua dúvida, doutor? Olha, pessoal, aí eu coloco no final do material, porque eu fiz uma sequência invertida, eu vou colocar no final do material, eu coloquei para vocês assim, ó, atos do juiz no saneamento. Professor,
Eu tenho que saber esses atos? Tem. E eu coloco uma setinha vermelha aí. Se eu pudesse, eu colocava um GIF. GIF que fala, né? Ela piscando. Por quê? Atos do juiz no saneamento. Resolução de questões processuais pendentes. Eu coloco de forma esquemática para vocês. Delimitação dos pontos controvertidos, devendo o aluno atentar-se para tal delimitação, faz referência à matéria probatória que se seguirá. Isso sou eu dizendo para você, aluno, meus alunos, quando ele fala quais são os pontos controvertidos, é que você tem que ficar atento, que quando ele diz quais são os pontos controvertidos, ele está dizendo para você, é esse ponto de embate da controvérsia que vai ser o objeto da prova. E aí eu vou dar uma dica aqui, eu vou até fechar meu CPC, eu vou dar uma dica aqui no seguinte sentido. É muito comum eu ver colega de profissão, o juiz dá o saneador. Lindo o saneador, lindo, tá lá. A coisa bonita, tudo lindo. Se você é advogado, Ministério Público, e vai para a audiência de instrução, o que você tem como referência? O saneador. Olha aí o segundo ato do juiz. O juiz já te deu a letra, ó. Delimitou quais são os objetos, quais são os meios e quais são os fatos controvertidos. As perguntas, os embates, as sustentações, as alegações, é sobre o quê? Os pontos que ele já foi, o quê? Controvertido no saneador. A testemunha é com base no fato controvertido do saneador. Se você souber disso, e a parte contrária, por exemplo, começar a fazer pergunta, sei lá, da história da carochinha, você vai pedir a palavra pela ordem. Isso não é um ponto controvertido. Ou você formula a pergunta com base no ponto controvertido. Isso é prática de se atuar nas audiências de instrução. E eu, mesmo que a minha visão seja uma visão de advogado, eu passo isso para os meus alunos, independente se vai ser magistratura, Ministério Público, analista, advogado e etc., porque um juiz também experiente, um juiz conhecedor de processo civil, ele conduz a audiência de instrução dessa forma. Ele diz, doutor, o senhor vai me perdoar, mas esse ponto não foi o ponto delimitado no despacho saneador ou na decisão saneadora. Está fugindo do objeto da instrução. Ficou claro? Por isso que eu coloco uma seta e coloco voltado para vocês, devendo o aluno atentar-se para que tal delimitação faz referência à matéria probatória que se seguirá. Que se seguirá numa eventual audiência de instrução. Distribuição do ônus da prova, delimitações de questões de direito relevantes para decisão de mérito. Ora, o que se discute ali, aí é o direito, tá? Cuidado para não confundir o segundo com o quarto. E a designação da IJ. E eu termino contando uma história. Eu peguei uma ação, eu faço uma defesa de um médico, um sujeito com uma formação profissional altamente especializada. O cara atua numa área da medicina de cirurgia, mas um negócio assim, raro, essas formações, essas especialidades que ele tem, raro na medicina. E ele estava sendo acusado de erro médico. Mas o erro médico seria por omissão. E essa omissão estava voltada a um excesso, isso é uma comarca muito grande, a um excesso de horas trabalhadas e uma superlotação de um ambiente hospitalar em que ele foi designado a fazer algo que ele não era da especialidade dele. Ele era, tipo, neurocirurgião infantil, tá? E o cara, neurocirurgião infantil, o cara faz cirurgias em recém-nascido. Então, é algo extremamente pontual. Quando eu peguei a inicial fazia graves ofensas à pessoa do réu. Figurava como réu a rede hospitalar, uma rede particular, e o profissional. E aí, quando nós fizemos a contestação, nós pedimos que fossem riscado, olha que interessante, nós pedimos que fossem riscado aquelas expressões ofensivas e emitisse uma certidão
para que nós pudéssemos representar na OAB. E faço do procurador e das pessoas que atuaram como autores. Por quê? Independente do mérito, a parte e os seus procuradores têm que ter uma lisura. E vou dizer... parece... deixa eu só... pré-visualização... E aí, para minha surpresa, eu coloquei isso como um tópico da contestação, pessoal. Um tópico. E aí, para minha surpresa, no saneador, o juiz foi e deferiu esse pedido, riscou do PJE uma tarja preta na inicial, nessas palavras que ele proferiu. E é a primeira vez que eu vejo isso. Inclusive, mandou o TI, o Tecnologia do tribunal, que não é o Tribunal de Minas, mas é outro tribunal, falou assim, olha, remeta-se o processo eletrônico ao TI do tribunal para que tire essas palavras de lá. Isso foi decidido aonde? No saneador. Então, o saneador, além desses atos do juiz, ele serve para resolver questões pendentes. Alguém deu a contestação e falou, pô, realmente, essas palavras, porque nós estamos falando de indenização por danos, né? Eventuais danos. Eu não preciso xingar a pessoa. Então, eu encerro aqui, porque senão, vocês vão perceber, eu vou trazer um despacho saneador e ele fala de forma diversa, ele traz tudo, ele é um check-up ele é um check, não é check-up, ele é um checklist do processo, melhor assim. Já que a Ariadna falou sobre o quebra-cabeça, eu termino isso, ele é um checklist do processo até aquele momento. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Por hora, não. Quando for ler a doutrina, aí aparece, né? Bom, se não há dúvida, eu me despeço aqui de todos vocês, desejar um bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa. Para quem for religioso, fiquem com Deus e aí, cuidem dos seus. Tá joia? Uma boa noite, foi um prazer. Vou tomar uma água que eu falei demais, minha garganta está até raspando. Tchau, boa noite.